Imagine planejar uma viagem dos sonhos para Paris, mas ao chegar lá, dar de cara com uma realidade bem diferente do que você esperava. Enquanto milhares de turistas lotam as ruas em busca das férias perfeitas, muitas pessoas estão lutando para sobreviver, sem um teto, expostos ao frio, ao calor e ao esquecimento. Mas isso é apenas o começo. Você já imaginou caminhar pela cidade e dar de cara com um grupo de ratos disputando restos de comida? Ou pedir um simples café perto da Torre Eiffel e pagar 5 vezes mais do que o normal? Por trás das luzes brilhantes da cidade, existe um lado ainda mais perturbador, um mundo de promessas falsas que leva muitas mulheres a uma rede de exploração e prostituição. Neste vídeo, vamos expor a dura realidade de Paris que muitos preferem ignorar. Então, prepare-se para descobrir algumas curiosidades bizarras que só existem em Paris e que, com certeza, você nunca imaginou. Paris está enfrentando um problema que poucos turistas conseguem perceber ao caminhar por suas ruas: uma verdadeira invasão de ratos. Eles estão por todas as partes, nos becos, nos parques e até mesmo próximos aos monumentos mais famosos. Mas como a capital da França chegou a esse ponto? Durante décadas, os ratos fizeram parte da paisagem urbana, mas nos últimos anos, a situação saiu do controle. Estima-se que existam mais de 6 milhões de ratos na cidade, um número impressionante se comparado à população local. E a culpa não é apenas do lixo acumulado ou das redes de esgoto antigas. As mudanças no estilo de vida da cidade, como o aumento do consumo de comida nas ruas e a resistência dos ratos aos métodos tradicionais de controle, tornaram a situação ainda mais complicada. Os moradores já estão acostumados a ver ratos correndo pelas margens do rio Sena ou disputando restos de comida nos jardins públicos. Mas para quem visita a cidade, topar com esses pequenos invasores pode ser uma experiência nada agradável. Existem alguns vídeos circulando na internet que mostram grupos inteiros de ratos em restaurantes e estações de metrô, o que levanta preocupações sobre a saúde e segurança. A prefeitura tem tentado lidar com o problema de várias formas, desde campanhas de conscientização até investimentos em armadilhas e produtos químicos mais eficientes. Mas nem todo mundo concorda com essas medidas. Muitos grupos de defesa dos animais argumentam que os ratos fazem parte do ecossistema urbano e que exterminá-los não é a melhor solução. Paris recebe milhões de turistas todos os anos, mas entre monumentos famosos e cafés charmosos, há um problema que muita gente só percebe quando já é tarde demais: os golpes e furtos espalhados pela cidade. Os batedores de carteira, as fraudes no metrô e os golpes de rua fazem parte do dia a dia, e quem não está atento pode acabar perdendo dinheiro ou até documentos importantes. Os batedores de carteira são os mais comuns. Eles agem principalmente em pontos turísticos lotados, como a Torre Eiffel, o Louvre e o metrô. Eles se aproveitam da distração dos turistas. Independente se você estiver sozinho ou em grupo, eles usam técnicas como empurrões ou abordagens falsas para levar carteiras, celulares e até mochilas. Em muitos casos, quando a vítima percebe, já é tarde demais. Outro golpe comum acontece no metrô, onde algumas pessoas fingem ajudar turistas com as máquinas de bilhetes, mas na verdade cobram valores absurdos ou passam um ticket já usado. Há também os falsos fiscais, que abordam passageiros desavisados para aplicar multas inexistentes. Além disso, existe o famoso jogo do copinho. Ele parece um simples jogo de adivinhação, onde é preciso encontrar uma bolinha escondida debaixo de um dos copos. O problema é que tudo faz parte de um esquema armado. Os supostos jogadores são comparsas do golpista e sempre fazem parecer que ganhar dinheiro fácil é possível. Quando um turista tenta jogar, perde quase sempre, e se ganhar, dificilmente consegue sair dali sem ser pressionado a continuar apostando até perder tudo. Outro truque comum é o golpe da pulseirinha. Normalmente, um grupo se aproxima de um turista e, de maneira simpática, amarra uma pulseira no pulso da pessoa, dizendo que é um presente. O problema vem logo depois, quando eles exigem dinheiro em troca, muitas vezes de forma insistente. Em alguns casos, se a vítima se recusa a pagar, os golpistas podem até cercá-la, tornando a situação desconfortável e difícil de escapar. Paris é conhecida por sua elegância e sofisticação, porém esconde uma realidade difícil de ignorar: a crise do sem-teto. O alto custo de vida e a falta de moradias acessíveis levaram milhares de pessoas a viver nas ruas, e esse número só cresce a cada ano. Para quem visita a cidade, essa situação fica evidente em diferentes pontos, desde as estações de metrô até as margens do rio Sena, onde barracas improvisadas formam verdadeiras comunidades de pessoas sem um lugar fixo para morar. A capital francesa tem um dos aluguéis mais caros da Europa, tornando praticamente impossível para quem tem baixa renda encontrar um lar. Muitos dos sem-teto são imigrantes que chegaram em busca de oportunidades, mas não conseguiram se estabelecer. Outros são franceses que perderam o emprego ou enfrentaram problemas financeiros graves. Sem
sem alternativas, acabaram nas ruas, dependendo de abrigos lotados e de doações para sobreviver. Nos últimos anos, a situação se agravou. Durante o dia, é comum ver pessoas pedindo dinheiro em pontos turísticos e dentro do metrô, algumas delas de maneira insistente. Há casos em que os pedintes se aproximam dos turistas com histórias tristes e pedidos urgentes de ajuda. As autoridades locais tentam controlar a situação, mas não conseguem oferecer abrigo suficiente para todos. Existem programas de assistência social, mas a demanda supera de longe a oferta. Além disso, algumas medidas, como a remoção de acampamentos, geram polêmica e não resolvem o problema a longo prazo. Agora vamos falar sobre uma realidade dura de Paris: a prostituição. Em algumas regiões da cidade, essa atividade acontece de forma visível, atraindo tanto moradores quanto turistas, mas por trás disso há uma situação bem mais complicada. Os principais pontos de prostituição estão espalhados por bairros como Belleville, Pigalle e algumas áreas próximas ao Bois de Boulogne. Durante o dia, pode até passar despercebido, mas à noite, as calçadas se enchem de mulheres esperando por clientes. Algumas trabalham por conta própria, mas muitas estão sob o controle de cafetões que ficam de olho em cada movimento delas. A prostituição em Paris envolve várias nacionalidades. Algumas mulheres são francesas, outras vêm de países da Europa, da África ou da América Latina. Muitas chegaram com a promessa de um trabalho melhor, mas acabaram presas nessa situação. Sem dinheiro, sem documentos e sem ninguém para ajudar, acabam dependendo de quem controla tudo, desde os horários até o valor que recebem. Muitos encontros acontecem em apartamentos e hotéis, onde o fluxo de clientes é constante e a fiscalização é menor. Isso torna ainda mais difícil identificar casos de exploração ou tráfico humano. As autoridades francesas têm uma postura contraditória. A prostituição em si não é ilegal, mas lucrar com o trabalho de outra pessoa é. Na prática, isso significa que quem organiza e lucra com a atividade pode ser punido, mas muitas vezes quem acaba sendo perseguido são as próprias mulheres, que enfrentam dificuldades para sair dessa vida. Agora vamos falar sobre um lado de Paris que muitos turistas não conhecem. Em algumas regiões da cidade, o aumento no número de dependentes químicos criou áreas onde o consumo de drogas acontece a qualquer hora do dia. Locais como Porte de la Chapelle e Porte de la Villette se tornaram pontos de concentração para centenas de pessoas que vivem nas ruas, enfrentando a dependência e a falta de assistência adequada. Ao passar por essas áreas, a cena se repete: grupos espalhados pelas calçadas, barracas improvisadas, lixo acumulado e usuários consumindo drogas em plena luz do dia. Muitos estão ali porque não têm para onde ir. Outros chegam de diferentes partes da França ou até de outros países, buscando acesso às substâncias que circulam facilmente nessas regiões. As operações policiais acontecem com frequência, mas pouco mudam a realidade. Quando as autoridades intervêm, os dependentes são retirados das ruas, mas em poucos dias acabam se espalhando para outros bairros ou voltam para o mesmo lugar. A abordagem repressiva não resolve o problema, apenas desloca as pessoas de um ponto para outro sem oferecer um tratamento eficaz. Muitos moradores e comerciantes dessas regiões reclamam da situação há anos. Além da sensação de insegurança, há também problemas de saúde pública, como o descarte de seringas e a ocupação de espaços públicos por barracas e colchões improvisados. Algumas medidas, como a criação de centros de acolhimento e distribuição controlada de insumos, foram tentadas, mas o número de dependentes continua crescendo. Paris é uma cidade conhecida por sua diversidade, mas nem todos que vivem lá são recebidos da mesma forma. Para muitos imigrantes, especialmente aqueles vindos do norte da África subsaariana e das comunidades ciganas, o preconceito faz parte do dia a dia, seja no mercado de trabalho, na busca por moradia ou até em simples interações nas ruas. A discriminação ainda é uma realidade que divide a capital francesa. Os imigrantes magrebinos, que vêm de países como Argélia, Marrocos e Tunísia, enfrentam dificuldades há décadas. Mesmo sendo uma das maiores comunidades estrangeiras na França, muitos ainda sofrem com estereótipos que os associam à criminalidade ou ao desemprego. O mesmo acontece com os imigrantes negros, que muitas vezes são tratados de maneira diferente, seja em lojas, transportes públicos ou pela própria polícia. Para os ciganos, a situação é ainda mais complicada. Frequentemente expulsos de acampamentos e vistos com desconfiança, acabam sendo marginalizados e vivendo em condições precárias. Além do preconceito cotidiano, ataques violentos contra minorias também acontecem. Um dos casos mais recentes foi um ataque contra um centro cultural curdo em Paris. Em plena luz do dia, um homem armado abriu fogo contra o local, deixando mortos e feridos. O crime chocou a comunidade e levantou questionamentos sobre a segurança dos imigrantes na cidade. Muitos acreditam que o ataque foi motivado por ódio
ódio racial, reacendendo debates sobre a crescente intolerância na França. Mesmo com leis contra a discriminação, o problema está longe de ser resolvido. Protestos, campanhas e denúncias são frequentes, mas mudar uma cultura de preconceito leva tempo. Paris é uma cidade que encanta milhões de visitantes todos os anos, mas quem anda pelas ruas por tempo suficiente percebe um problema difícil de ignorar: o mau cheiro em alguns pontos da cidade. Além do metrô, onde o ar abafado já torna o ambiente desagradável, muitas calçadas e becos têm um cheiro forte de urina, principalmente em áreas menos movimentadas. Isso acontece porque, apesar das multas aplicadas pela prefeitura, algumas pessoas simplesmente urinam na rua. Esse hábito não se limita a moradores de rua. Em muitos casos, até pessoas comuns, sem acesso fácil a banheiros públicos, acabam recorrendo às esquinas e becos. O problema se intensifica em locais mais antigos da cidade, onde a ventilação natural é menor e a limpeza nem sempre é eficiente. Para tentar conter a situação, a prefeitura já instalou banheiros públicos gratuitos e até mictórios ao ar livre em alguns bairros. No entanto, nem todo mundo usa essas alternativas e o cheiro acaba se acumulando em certas regiões, principalmente nos meses mais quentes. Algumas áreas turísticas são menos afetadas porque recebem limpeza frequente, mas basta se afastar um pouco dos pontos mais movimentados para sentir a diferença. Moradores e comerciantes reclamam há anos, mas até agora, as medidas adotadas ainda não conseguiram resolver o problema de vez. Se você deseja visitar Paris, é bom ficar atento, porque a conta pode sair muito mais cara do que o esperado. Em áreas próximas aos pontos turísticos mais famosos, como a Torre Eiffel, os preços sobem de forma exagerada, pegando muitos visitantes de surpresa. Um simples café ou uma garrafa de água podem custar até 5 vezes mais do que em um supermercado ou em uma área menos movimentada da cidade. Os restaurantes e cafés localizados perto das atrações sabem que recebem turistas o tempo todo, então não se preocupam tanto com a fidelização de clientes. Muitos cobram valores absurdos por pratos que não justificam o preço. Em alguns casos, um hambúrguer simples pode custar o mesmo que uma refeição completa em um bom restaurante fora da zona turística. Além disso, a qualidade nem sempre acompanha o valor cobrado. Comida sem graça, porções pequenas e atendimento ruim são reclamações comuns de quem acaba caindo nessa armadilha. Outro problema são as armadilhas para turistas, como cardápios sem preços visíveis ou taxas extras que só aparecem na conta. Há também estabelecimentos que oferecem ofertas especiais sem informar que os valores são muito mais altos do que o normal. Muitos visitantes só percebem quando já é tarde demais. Para evitar cair nesses preços abusivos, o ideal é se afastar um pouco das atrações principais e procurar lugares frequentados por locais. Muitas vezes, basta caminhar algumas ruas além dos pontos turísticos para encontrar opções mais justas e com comida bem melhor. Paris é um dos destinos mais visitados do mundo, mas quem chega esperando apenas passeios tranquilos pode acabar se deparando com ruas bloqueadas, transporte parado e um clima tenso no ar. A cidade tem uma longa tradição de protestos e greves, e nos últimos anos, essas manifestações se tornaram ainda mais frequentes, muitas vezes resultando em confrontos com a polícia e atos de vandalismo. Entre os principais motivos das greves estão as reformas trabalhistas, mudanças na previdência e o aumento do custo de vida. Muitos trabalhadores, insatisfeitos com as novas regras, saem às ruas para pressionar o governo, enquanto sindicatos organizam paralisações que afetam diversos setores, desde o transporte público até a coleta de lixo. Em alguns períodos, metrôs e trens operam com serviços reduzidos, voos são cancelados e até monumentos turísticos fecham as portas por falta de funcionários. Os protestos também costumam tomar conta de pontos importantes da cidade, como a Avenida Champs-Élysées e a Place de la République. Em muitos casos, começam pacíficos, com milhares de pessoas marchando e exibindo faixas, mas basta uma faísca para que a situação saia do controle. Grupos mais radicais aproveitam a oportunidade para atacar vitrines, incendiar lixeiras e entrar em confronto com a polícia, que responde com gás lacrimogênio e prisões. Para os moradores, essas manifestações fazem parte do cotidiano, mas para turistas desavisados, podem causar transtornos inesperados. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o lado sombrio de Paris na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós.